Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa história do Testamento de Salomão. No último vídeo, Salomão aprisionou e subjugou Asmodeus, o demônio da ira, forçando-o a trabalhar no templo. Então, Salomão convoca novamente Beelzebul. Salomão relata que o coloca em um lugar de honra, em um trono elevado, e começa a questioná-lo. Por que está só, príncipe dos demônios? E ele me disse, porque só eu fiquei dos anjos do céu que desceu, pois eu era o primeiro anjo no primeiro céu, sendo intitulado Beelzebul. E agora eu controlo todos aqueles que estão presos no Tártaro. Mas eu também tenho um filho, e ele assombra o Mar Vermelho, e em qualquer ocasião adequada, ele vem até mim de novo, está sujeito a mim, e me revela o que fez, e eu o apoio. Aqui aprendemos nessa história que Beelzebul não é apenas um anjo caído, mas na verdade um dos primeiros anjos caídos. Por isso, pode-se dizer que Beelzebul foi uma das primeiras criações de Deus, e como ele se nomeou como o primeiro anjo do primeiro céu, é implícito que ele foi considerado uma entidade favorecida. Embora não nos seja dito sobre a natureza do motivo de Beelzebul ter sido expulso, pode-se supor que poderia ser porque ele foi um dos anjos que se aliaram a Lúcifer em sua busca para derrubar Deus e se tornar o Altíssimo. Também vemos ele confidenciando a Salomão um segredo fascinante, que ele tem um filho que assombra o Mar Vermelho. Infelizmente, como muitas coisas nesse texto, os demônios não elaboram esses pequenos tesouros de informações. Ele nos diz que seu filho o visita frequentemente e lhe conta os feitos que cometeu. Então, quaisquer que sejam esses feitos, não são especificados. E Salomão continuou: Beelzebul, qual é o teu emprego? E ele respondeu: eu destruo reis. Eu me alio com tiranos estrangeiros. E meus próprios demônios eu coloquei para os homens, a fim de que estes creiam neles e se percam. E os servos escolhidos de Deus, os sacerdotes e homens fiéis, excitam os desejos por pecados perversos, e heresias malignas, e atos ilegais, e eles me obedecem. E eu os entrego à destruição. E eu inspiro os homens com inveja e desejo de assassinato, e por guerras e sodomia, e outras coisas más, e eu destruirei o mundo. Esse é um momento de grande revelação, pois as ações de Beelzebul refletem fielmente sua natureza como o príncipe dos demônios. Sua conduta se assemelha ao papel atribuído a Satanás nas tradições cristãs, trabalhando para corromper a humanidade e afastá-la dos caminhos divinos. Aqui, ele busca instigar a queda da humanidade, promovendo a adoração a falsos ídolos e seduzindo líderes a satisfazerem seus desejos mais mundanos, resultando em transgressões contra Deus. Seu intento final é a destruição do mundo. Salomão pede a ele que traga o seu filho, que supostamente assombra o Mar Vermelho. No entanto, ele se recusa, afirmando que outro demônio, chamado Efipas, o trará do fundo do mar. Quando questionado sobre o filho e seu nome, ele se nega a fornecer as informações, alegando que Salomão não tem autoridade para conhecê-las. Salomão então pergunta qual anjo o frustra, e ele responde que é pelo nome divino, conhecido por uma sequência numérica entre os hebreus, 644, e como Emanuel entre os gregos. Ele afirma que desaparece imediatamente quando invocado por esse grande nome de poder. Salomão ordena a Beelzebul e trabalhe na construção do templo, impondo-lhe o mesmo castigo dos outros anteriores, obrigando-o ao trabalho manual. Quando os outros demônios testemunham seu líder subjugado, lamentam sua condição diante do domínio humano. Enquanto ele sofre com esforço, Salomão oferece-lhe um intervalo, sob a condição de revelar um segredo celestial. Ó rei, se queimares goma, incenso, e raiz de mar e nardo e açafrão, e acenderes 7 lâmpadas em um terremoto, então tu firmarás firmemente a casa. E, se, sendo puro, as acenderes ao amanhecer no sol, então verás os dragões celestiais, e como eles se enroscam e arrastam o carro do sol. Esta é uma invocação peculiar, prometendo proteção à casa e à linhagem de Salomão, desde que suas intenções sejam puras. Ele ainda assegura a visão grandiosa dos dragões celestiais, para aquele que ousar realizar o ritual.
Se Salomão aceitou ou não esse desafio específico, não sabemos. Mas considerando a natureza duvidosa de Beelzebul, pode-se especular que talvez fosse apenas um blefe, para tentar induzir Salomão a um ato de desobediência a Deus. Após repreender o demônio, Salomão ordenou que outro se apresentasse. Um espírito apareceu diante dele, com o rosto erguido, enquanto o resto do corpo se curvava como um caracol. O demônio causou alvoroço entre os soldados, levantando uma nuvem de poeira, mas Salomão permaneceu firme. Ao cuspir no chão e solar o local com o anel de Deus, o vento cessou. Salomão questionou o vento sobre sua identidade e propósito, agradecendo a Deus por conceder-lhe sabedoria para enfrentar as conspirações malignas dos demônios. O demônio, identificado como espírito das cinzas, chamado Tefras, revelou a Salomão suas atividades malignas, que incluem trazer trevas sobre os homens, incendiar campos e causar danos às plantações. Seu único propósito é causar destruição aos esforços humanos, arruinando propriedades, campos e estruturas. Tornados e ventos de alta velocidade são atribuídos a ele, como manifestações de sua influência maligna. Ele revela ainda que é descendente do Grande, possivelmente referindo-se a Deus, que criou os elementos, incluindo o vento, implicando que Tefras foi criado por Deus e não por Beelzebul, destacando sua singularidade entre os demônios. Salomão continua indagando sobre o nome sob o qual Tefras causa danos aos seres humanos, e ele revela que age sobre as ordens de um anjo, o arcanjo Azael. Tefras também menciona que o arcanjo Azael é responsável por curar aqueles que sofrem de febre tertiana e febre do Emete, agindo no terceiro dia para aliviar o sofrimento, embora não seja claro se isso significa cura ou o fim da vida, como um ato de misericórdia. A relação entre Tefras e o arcanjo Azael na causa de danos à humanidade não é explicada mais detalhadamente. Salomão até convoca o anjo, embora este aspecto controverso não seja discutido. Em vez disso, Salomão relata que chamou os arcanjos, selou o demônio e ordenou que ele cessasse, lançando grandes pedras sobre os trabalhadores nas partes mais altas do templo. Sob compulsão, ele começou a obedecer às ordens. Assim, mais um demônio foi subjugado por Salomão e obrigado a contribuir para a construção do templo. A saga de Salomão continuará no próximo vídeo do Testamento de Salomão, onde ele enfrentará 7 espíritos femininos, que se apresentam como algo semelhante a deusas do inferno. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e deixe nos comentários o que vocês acharam. No próximo vídeo, valeu!